Percursos significativos em tempos singulares. Um oceano de possibilidades. É isso mesmo, o momento que a gente está vivendo, um momento de muitas incertezas, mas a gente tem a certeza, a educação sempre é o melhor caminho. Eu quero aproveitar para agradecer a todos os profissionais de educação por esse momento difícil que a gente está passando ainda e a dedicação que foi colocada para tantas crianças, para tantas famílias que não tinham acesso à internet. Quantos profissionais foram lá de casa em casa, levar as apostilas, entregar na escola, fazer esse apoio pedagógico necessário. A Semana de Educação, todos os anos, na cidade de Santos, ela é muito significativa, muito importante. E esse ano ela tem uma importância ainda maior. Parabéns e muito obrigado a todos. É com grande alegria que hoje fazemos a abertura da 32ª Semana de Educação Professor Paulo Freire. E este ano ainda mais especial, pois comemoramos o centenário deste que é o patrono desse nosso evento. Iniciamos prestando uma homenagem a esse que nos inspira com seus preceitos por uma educação libertadora e horizontal. Por este e tantos outros motivos, o Brasil e o mundo reverenciam este homem. Num cenário de mudanças, onde o papel da escola e de toda a comunidade vem se alterando, nossas interlocuções tornam-se ainda mais essenciais. O processo formativo envolve variadas experiências realizadas para o benefício do indivíduo, do grupo, das escolas com as quais contribuem, sob o tema Percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades, dedicaremos esses 3 dias à reflexão de nossa prática. Nesse dia 19, sustentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, que declarou 2021 o início da década do oceano, vamos aprofundar a compreensão para a necessidade de sua preservação, propondo uma jornada oceânica que nos faz pensar sobre esse tema pelo viés da arte, da literatura e da ciência. Nos 2 dias seguintes, teremos a possibilidade de criar diálogos educativos, abraçando as demais áreas do conhecimento. Com o desejo que possam aproveitar esses momentos para trocas tão relevantes, encerro com um grande abraço a todos. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. A antropologia de Paulo Freire está baseada na ideia de que o ser humano está em constante evolução e constante transformação. Você é um ser inacabado, incompleto e inconcluso. Portanto, você precisa então, não é mais centrar a educação no professor ou centrar a educação no aluno, mas centrar a educação na relação. Houve uma preocupação, né, muito profunda com valorizar a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. Da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, de o desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Sem votar, escrever meu nome. Tive em outras escolas, mas o que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei de dizer eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire.
dizer, a educação enquanto formação humana é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Boa tarde, é uma honra ter vocês aqui conosco em nossa 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. Nesse período da tarde, estamos dando continuidade à jornada oceânica. E nada melhor reiniciar essa jornada com esse deleite que foi a Vanessa Moreno, não é mesmo? Que delicadeza nas suas canções. Bom, eu sou a Valéria, trabalho na Coordenadoria de Formação da Secretaria de Educação de Santos. Já agradeço o apoio das intérpretes Érica e Luciana. E queria dizer também que vocês podem acessar o bate-papo para fazer perguntas à nossa palestrante, que logo estará aqui conosco, e que ao final das palestras teremos o link de presença e de avaliação. Também será colocado, o link da Onda Literária, que é um espaço de fomento à leitura, um espaço virtual. Então, aproveitem, né, este momento. Dados esses recados iniciais, eu acho que a gente pode partir para melhor, que é convidar a nossa querida Laura Klink, diretamente da família Klink. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Laura. É uma alegria tê-la conosco, é um prazer enorme para nós aqui da cidade de Santos. E queria dizer para vocês que a Laura vai nos falar sobre os percursos oceanos e as aprendizagens possíveis. Ela fez a sua primeira viagem em família rumo à Antártica em 2007. E já em 2010, ela lançou um livro com as suas irmãs, Tamara e Marininha, o livro Férias na Antártica, pela editora Peirópolis, não é mesmo, Laura? Desde então, ela realiza palestras em eventos, em escolas, contando as experiências e os aprendizados que a família teve a bordo. Hoje, é formada em design visual,
e atua na realização de projetos de identidade visual. Então é isso, Laura. Mais uma vez, bem-vinda. É contigo, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Valéria e Érica. Eu queria agradecer o convite à Prefeitura de Santos também, antes de começar esse bate-papo. E hoje eu vou fazer uma apresentação falando um pouco sobre esses aprendizados em algumas das viagens em família. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Bom, deixa eu ver. Tudo começou aqui em Paraty. Essa é a Baía de Urumirim, uma praia que a gente cresceu desde pequena. E eu acho que desde o momento em que eu aprendi a andar, eu também aprendi a nadar. Então, eu, minhas irmãs, minha família, a gente sempre cresceu em contato com o mar. E junto com isso, a gente também acabou crescendo junto com o barco, o Paraty 2. A gente era pequenininhas quando a gente começou a ver ele sendo construído, e a gente era tão pequenas que meu pai levava a gente em cestinhas. E conforme a gente foi crescendo, e já não cabia mais nessas cestinhas, a gente começou a transformar esse espaço, que era o estaleiro do barco, em um universo onde poderia ser o nosso playground. Então, a gente começou a brincar nesse lugar. Todo fim de semana, a gente ia e visitava a construção do Paraty 2. E esse passou a ser o nosso lugar favorito. Apesar de não ter muita cara de lugar para criança, era onde a gente crescia. E a gente cresceu junto com o barco. Então, o barco ficou pronto e a gente foi ficando mais velha. E a gente acabou fazendo viagens menores, primeiro em Paraty, até o Rio de Janeiro, até o Guarujá. E nesse período, a gente acabou se acostumando muitas vezes com a despedida. E nosso pai, ele sempre viajou, e quando minha mãe conheceu ele sempre foi uma pessoa que viajava e passava muito tempo fora. E quando ele voltava cheio de histórias para contar. Então, eles deram um jeito de transformar toda essa experiência e toda essa ausência em algo que fosse positivo para todas nós. Então, a gente sabia que o nosso pai passaria muito tempo fora, às vezes meses, às vezes um ano, e quando ele voltava cheio de histórias incríveis para contar. E foram essas histórias que começaram a inspirar a gente para muitas das coisas que a gente começou a fazer. E a gente começou a se acostumar toda vez ficar na areia da praia, dando tchau. E ele sempre voltava com muita barba, e era um sinal de que ele já estava muito tempo no mar. E conforme a gente foi crescendo, a gente foi se acostumando a ficar um tempo longe. Esse é o momento em que ele chegou de uma das viagens dele, a gente ainda era super pequena, e a Marininha ainda não existia. Com o tempo, a gente conseguiu começar a viajar mais com ele, então a gente já começou a fazer mais parte desse universo, e a gente parou de ficar na areia da praia dando tchau, e em 2017 a gente finalmente partiu para a nossa primeira viagem juntos para a Antártica, que foi uma insistência da minha mãe também. No começo meu pai ficou super nervoso, ele não sabia o que ia fazer com várias crianças correndo no convés do barco, e acabou dando mais que certo. Quando a gente foi fazer essa primeira viagem, a gente também descobriu que a gente faltaria um mês na escola, e confesso que eu fiquei bem feliz, porque para uma criança não tem nada melhor do que ganhar mais um mês de férias, mas a gente perderia muito conteúdo. E com isso a escola, junto com os nossos pais, decidiu fazer um programa específico para que a gente pudesse aprender a estudar no barco. A gente não teria nenhum professor, nenhum contato com a internet. Então, a partir de então, a gente começou a se ensinar algumas matérias, e a gente estudava juntas e se ajudava.
Então, a gente tinha essa apostila enorme para fazer nesse primeiro mês de viagem, e aí a gente começou a aprender um pouco a estudar sozinhas. E na Antártica, durante o verão, só existe dia, não existe noite. Então, era muito difícil a gente conseguir criar uma disciplina para poder estudar, sendo que do lado de fora ainda estava claro. Então, no começo foi super difícil essa adaptação, mas com o tempo a gente foi vendo a importância da gente se organizar, de criar uma rotina e uma disciplina para que a gente pudesse fazer todas as coisas que a gente queria. Porque para estar ali, a gente também tinha que manter nossa rotina de estudos. E essa flexibilidade que a escola proporcionou permitiu que a gente fizesse uma viagem que não só terminasse nela própria. A escola permitiu que a gente fizesse uma viagem que fosse compartilhada depois com os alunos. Então, assim que a gente chegou, a gente fez uma apresentação de estudo do meio para mostrar todas as coisas que a gente tinha aprendido nessa viagem. E quando a gente voltou e fez essa apresentação, outras salas começaram a pedir, porque ficaram sabendo dessa apresentação, e depois outras escolas começaram a pedir, e depois outros eventos começaram a pedir. Então, a gente viu que uma viagem que poderia ter acabado no dia que a gente desfez as malas ali em casa, na verdade, tomou uma continuidade muito maior que a gente poderia esperar. Então, o compartilhamento e a ideia dos nossos pais, junto com a escola, de transformar essa viagem em algo que pudesse ser compartilhado com outros alunos, permitiu que essa viagem continuasse para sempre. E quando você coloca alguma coisa nas páginas de um livro, mesmo que eu não esteja mais aqui, ela ainda vai continuar existindo. E esse é o maior poder que a gente viu do compartilhamento de alguma coisa, que poderia ter simplesmente sido esquecido, e a gente conseguiu transformar isso e acabar mostrando para outras pessoas também uma outra realidade. Então, a viagem começou quando a gente foi até Ushuaia, que fica no fim da América do Sul, para a Península Antártica. E essa passagem durou mais ou menos 3 dias, e foram 3 dias bem agitados. Eu sou uma pessoa que passa muito mal em barco, mas eu sempre disse que vale a pena passar mal para a gente chegar num lugar legal. Então, no fim, a gente acaba se adaptando em algum momento, mas esses 3 dias são 3 dias onde, pelo menos eu ficava deitada, a cama tinha um tubo de alumínio que fazia com que você não caísse para fora da cama, e eu ficava deitada, comendo poucas coisas, esperando esses 3 dias passarem. E a gente acabou chegando na Antártica depois de passar pelo Cabo Horn, pelo Estreito de Drake, e o mar é super agitado, porque é encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, então é nesse encontro de oceanos que a gente se encontrava e o barco balançava, às vezes o tempo estava muito ruim, às vezes estava bom. A Marininha, inclusive, comemorou o aniversário dela, dia 1º de janeiro, nessa travessia do Cabo Horn, e a gente aproveitava esse tempo quando a gente não estava passando mal para poder observar as coisas. Então, a gente ia do lado de fora e começava a identificar algumas aves que acompanhavam e que viajavam junto com a gente. Esse, por exemplo, é o Southern Giant Petrel, e a gente começou a reparar em algumas características dos animais. Ele, por exemplo, tem o tube nose, que é esse tubinho que serve para quando ele come alguma coisa do mar, engole água salgada, toda a água sai por esse tubinho. Então, a gente começou a ver quais eram as aves, começou a aprender quais eram essas espécies que estavam ali perto. Mesmo num lugar onde parece que não tem mais nada em volta, ainda existe vida. E quando a gente chegou na Antártica, eu tive uma primeira experiência também, que foi poder velejar de Optimist. Na época, o Optimist era o veleiro que a gente sabia velejar, e toda criança aprende a velejar nesse veleirinho, que parece uma caixinha, uma banheira, e ele é super pequeno, mas nele é onde a gente aprende tudo sobre a vela, praticamente, a gente é inserido nesse universo. Então, a gente, como surpresa, teve esse Optimist escondido dentro do Paraty 2, e minha mãe levou, quando a gente chegou lá, ela mostrou que ela tinha levado, e foi a primeira vez que eu consegui velejar sozinha em um lugar tão diferente quanto a Antártica. E assim que a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente quis fazer foi ver todos os pinguins e filhotes de pinguins. Os pinguins estavam numa época de ter filhote, então eu acho que para uma criança é muito surpreendente a gente poder ver filhote de pinguim. E não tem nada mais fofo do que o pinguim filhote. E a primeira coisa que os nossos pais definiram era que, no começo, a gente chamava todos os animais de fofo. E todos eram, de fato, muito fofos. Mas a primeira regra foi não chamar mais nenhum animal de fofo. Então, às vezes, quando eu não sabia o nome de uma espécie, eu falava, ai, que animal interessante esse. Que interessante essa foca, né?
Então, assim que a gente percebeu que a gente não podia mais usar a palavra fofo, a gente se viu obrigados a aprender o nome de todas as espécies. E aí, nossa mãe e nosso pai, junto com a gente, começaram a ensinar todas as espécies que tinham lá. E quando você começa a se interessar pelo lugar que você está, pelas espécies que estão ali, você começa a entender um pouco melhor o porquê respeitar cada animal, você começa a criar uma proximidade maior. Então, você começa a entender o que eles comem, o que eles não comem, como que eles se estressam, eu posso ficar perto, eu não posso. Então, assim que a gente desenvolve esse interesse em aprender quem que está ao nosso redor, a gente passa a ter um respeito ainda maior que a gente já tinha. Então, assim foi, a gente aprendendo o nome de novas espécies, e hoje a gente já sabe identificar várias delas, e eu acho que essa viagem foi transformada justamente pelo propósito educacional que ela tinha, que não era um propósito inicial, mas ela acabou se transformando em uma viagem onde a gente podia aprender muito. E a segunda regra que a gente tinha era que ali a gente deveria todo dia registrar. Minha mãe insistiu que a gente só pudesse viajar para a Antártica se a gente tivesse um diário. E essa foi a primeira coisa que a gente comprou para a nossa viagem. No começo, a gente nunca tinha feito um registro de viagem antes. A gente não tinha um diário, a gente não tinha o hábito de escrever todos os dias. E para escrever todo dia, quando você já tem o hábito, é muito mais fácil. Quando você não tem, acaba se tornando uma tarefa que no começo é bem chata. Então, eu insistia muito, assim, em, às vezes, fazer só um registro, às vezes pular um dia ou outro. E conforme o tempo foi passando, a gente começou a registrar cada vez mais. E minha mãe falava, não importa se você vai fazer um desenho, se você vai fazer uma foto, se você vai registrar, fazer um vídeo, vai gravar o som dos animais, não importa que tipo de desenho, se é bonito, se não é bonito. O que importa é que quando você olha para esse registro, você se lembre daquilo que aconteceu. Porque todos os acontecimentos que são inesquecíveis, principalmente por a gente estar num lugar tão diferente, eles acabam se tornando esquecíveis com o tempo. E se a gente não anota aquilo naquele dia, conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de todos os detalhes, de todos os sentimentos que estavam envolvidos ali. E hoje eu sou designer, e esse é meu desenho. Ele não era o desenho mais bonito do mundo, porque aqui a orca, por exemplo, está usando batom, ela tem cílios, e eu não sabia ainda usar a perspectiva também nos desenhos, mas quando eu olho para ele, eu me lembro de muitas das coisas que aconteceram nas nossas viagens. Então aqui, por exemplo, mais para cima tem o barco preso por 8 cabos, e eu lembro que foi um dia onde a gente sabia que ia entrar uma tempestade e a gente teve que deixar o barco em um lugar mais abrigado. Nesse dia, meu pai decidiu colocar 8 cabos prendendo o barco para que ele não batesse nenhuma pedra. E eu lembro que ventava tanto, que a Marininha começou a se jogar no chão, as coisas começavam a voar por cima dela, os objetos começaram a cair no chão, na cozinha, os talheres, os pratos, os copos. E o barco balançou tanto e o vento foi tão forte que 4 cabos estouraram. E eu achava que era um exagero ter 8 cabos, mas nesse dia eu vi que não era. E eu me lembro que nessa hora, na pior hora possível, a Tamara estava do lado de fora, correndo no convés do barco, se jogando contra o vento e mostrando como ela conseguia ficar em pé, de tão forte que era o vento. E eu falava, Tamara, entra no barco, e ela sempre que foi um pouco mais, gostou de explorar mais, ela acabou não querendo entrar no barco, ela estava correndo, assim, meu pai morrendo de medo, e no final ela acabou entrando. E aqui também eu consigo me lembrar de um dia que a gente escolheu abrir um tesouro, que foi um tesouro que meu pai fez para deixar na Antártica, com o objetivo de um dia poder voltar. Então ele, junto com os amigos, decidiu esconder várias coisas importantes, e quando um dia ele decidisse que ele estava pronto, ele voltaria para buscar essas coisas importantes. E quando ele voltou para buscar, ele estava com a gente. E a gente insistiu que a gente queria muito descobrir que tesouro era esse. Então ele foi ver no GPS, onde ele tinha guardado, escondido esse tesouro. E junto com ele a gente foi em busca. E acho que se passaram 3 dias e a gente ficou cavando 3, 4 dias. No final ninguém mais aguentava cavar o buraco. Meu pai começou a cavar por ele mesmo. E quando ele achou essa caixinha, era uma caixinha laranja de plástico, todas as crianças estavam em volta, querendo ver o que tinha ali.
E para quem já tinha visto outros filmes, Piratas do Caribe, filmes ficcionais, eu imaginava um tesouro completamente cheio de moedas, diamantes. E na hora que ele abriu o tesouro, todo mundo ficou em silêncio, assim. Ninguém entendeu. Tinha algumas coisas pessoais, algumas fotos, umas cordinhas, umas garrafas. E a Marininha virou e falou, mas pai, onde estão as pérolas e os diamantes? E aí foi nesse dia que a gente percebeu que, na verdade, um tesouro, ele é uma coisa que é feita para ter valor para a gente, não para os outros. E que um tesouro a gente constrói. Então, não importa o valor material das coisas, o tesouro é justamente todas aquelas coisas que valem muito para a gente, que para os outros talvez não tenham o mesmo significado. E a partir daí a gente decidiu fazer o nosso próprio. E quando a gente fez o nosso próprio, a gente deixou lá, a gente nunca mais voltou para buscar. Mas eu percebi nesse dia também que, conforme o tempo foi passando, o tesouro também se resumia a todas essas experiências que a gente tinha vivido lá. E principalmente ao fato de a gente ter compartilhado todas essas histórias, que ele se tornou ainda mais valioso, porque ele não se prendeu nem mesmo àquela caixinha com coisas preciosas. Então, o tesouro deu essa continuidade, ele se transformou em um livro justamente por causa de todos os relatos que a gente tinha feito. E outra coisa que a gente aprendeu também é que num barco a gente precisa participar de todas as atividades e todas as tarefas são importantes. Acho que numa cidade, muitas vezes a gente acaba vendo que as pessoas têm várias funções diferentes. Então, tem alguém que toma conta da nossa água, da nossa luz, do nosso lixo, do esgoto. E quando a gente está no barco, não tem quem faça isso pela gente. O barco, ele é uma casa resumida naquele lugar, assim. Na verdade, ele é uma cidade flutuante, uma pequena cidade flutuante. E lá a gente começou a aprender a participar mais das tarefas diárias. Então, com 8 anos, a gente não sabia navegar, fazer navegação noturna, não entendia nem muito bem como o GPS funcionava. Então, a gente começou a realizar tarefas que fossem um pouco menos complexas. E nessas tarefas mais simples, a gente começou a ver que a gente podia ajudar os nossos pais limpando, lavando a louça, fazendo coisas super básicas e que, no final, são de muita importância. Então, a gente realmente começa a enxergar todas essas funções, que aqui a gente não valoriza, e ver o quão importante é quando a pessoa, por exemplo, quem resolveu a água doce, se acaba a água doce, o que a gente faz? Então, não importa qual seja a sua função, qual seja a sua profissão, quantos anos você tenha, sempre existe uma forma de ajudar. E as partes mais difíceis acabaram ficando um pouco mais para depois. Então, a Marininha, por exemplo, começou a aprender a pilotar. Teve um dia que a Marininha, a Tamara e eu decidimos fazer uma fuga na Antártica para explorar um lugar sozinhas. E elas já tinham aprendido a pilotar um bote, e é super difícil de você ligar, principalmente quando você não tem muita força. E a gente decidiu sair, meio escondido dos nossos pais, assim. E a gente pegou o barco e acabou o bote, quer dizer, acabou batendo na primeira pedra que estava no caminho, os nossos pais viram a gente, foram buscar de volta. Mas a gente, às vezes, se tentava fazer uma coisa diferente, às vezes não dava certo naquela hora, mas nossos pais sempre ajudaram a gente a aprender outras funções, independente da nossa idade. E lá, eu acho que uma das experiências que foi mais marcante para mim foi poder visitar esse cemitério de icebergs. E esse cemitério de icebergs, como a gente apelidou, são lugares onde, por causa do vento, do mau tempo, os icebergs acabam se acumulando em regiões específicas e a gente nunca sabe onde a gente vai encontrar um. Então, eram lugares onde tinham icebergs de tamanhos muito diferentes, de formas muito diferentes. E aí a gente aproveitava e ficava andando de botinho entre eles. E assim como aqui a gente olha as nuvens e dá formas para elas, na Antártica a gente olhava muito para os icebergs e tentava imaginar formatos diferentes. Em uma dessas vezes também a gente acabou escorregando em um iceberg, então era um parque de diversões, a gente olhava um com formato de escorregador, escolhia escorregar lá, só que a gente foi vendo também que existia um risco muito grande de cair. O iceberg, ele vai equilibrando o peso, e conforme ele vai equilibrando e derretendo, ele vai girando. E você nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa. E lá, em 3 minutos a 5 minutos, você pode morrer congelado na água.
então não ia ser muito legal se a gente caísse. E eu lembro muito bem de um dia onde a gente viu esse arco super bonito, um iceberg realmente gigantesco, e a gente estava andando de botinho perto dele. E eu lembro que nesse dia eu falei pro meu pai, vamos passar debaixo do arco? E aí ele topou na hora e falou, tá bom, vamos. E aí, conforme a gente foi chegando perto, eu lembro que de última hora ele decidiu desistir e decidiu passar por fora do arco. E na hora eu fiquei super brava, porque ele disse que a gente ia passar lá. E quando a gente está passando do lado, esse arco começa a despencar. Só com o som do bote, o gelo quebrou. Então, quando a gente está num lugar assim, a gente acaba querendo explorar e fazer coisas muito diferentes, mas às vezes a gente se esquece do risco que a gente está correndo. Então, em um dia de calmaria, pode vir depois um tempo muito feio, uma tempestade muito forte, como nesse dia que o gelo caiu só com o som do iceberg. Então, a gente começou a tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. E a gente realmente vê os icebergs e imagina formatos muito diferentes. Então, aqui parece um cisne, um elefante, um unicórnio, um dinossauro. E a partir do dia que a gente decidiu se arriscar um pouco menos, a gente começou a ir para aqueles que tinham focas. Porque as focas, elas sabem onde ir e sabem exatamente se o gelo vai estar estável ou não. Então, a gente ia para os lugares onde essas focas estavam, justamente porque ali tinha um equilíbrio um pouco melhor e representaria um pouco menos de risco para a gente. Um dos outros lugares que a gente foi também foi a Geórgia do Sul, que é uma antiga estação baleeira. A caça foi proibida em 97, só que até hoje muitos países ainda caçam, como, por exemplo, o Japão, com motivos científicos. Não sei se limitam apenas a motivos científicos, né? Mas com a caça proibida, a Geórgia do Sul, que era essa estação baleeira, acabou ficando abandonada. E quando a gente vai lá, a gente encontra um lugar que parece uma cidade fantasma, com telhados caídos, as casas desmontadas, mas com algumas outras coisas que sobraram lá, com outras ferramentas que usavam antes. E os animais começaram a tomar conta desse lugar, como, por exemplo, os elefantes marinhos. A gente entra nas casas e encontra animais. Então, é interessante ver como a natureza acabou se apropriando de novo daquilo que já era seu. E um dos outros lugares também foram as Ilhas Falklands, que é conhecida como Ilhas Malvinas pelos argentinos. E lá eu me lembro a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou lá foi uma trilha. E essa trilha durava muito tempo. Eu era pequena, minhas pernas eram bem menores, então eu cansava mais rápido. E a gente começou a fazer essa trilha, que não acabava, e para uma criança a trilha não é o passeio favorito. E eu comecei a subir essa montanha junto com os meus pais, e o mato era super alto, era maior do que eu. E eu lembro de um momento que eu não aguentava mais. E quando eu já estava no meu limite, eu parei um pouco, e quando eu olho para frente, eu me deparo com esse precipício cheio de albatrozes e pinguins. E esses albatrozes voavam no meio desse precipício, e era um lugar que ficava super alto. E eu fiquei observando, eu nem tinha percebido que depois desse tempo todo eu já tinha chegado lá onde eu queria chegar. E lá eu acabei encontrando os albatrozes sobrancelha negra, que são albatrozes que têm uma sombra bem forte em cima dos olhos. E eu lembro que eu comecei a reparar que muitos deles estavam com filhotes. E esses filhotes, eles ficavam pulando no ninho, abrindo e fechando as asas, abrindo e fechando as asas. E eu achei aquilo muito engraçado. Minha mãe estava perto e aí eu perguntei para ela, mãe, por que eles ficam abrindo e fechando a asa e dando pulinho no ninho, assim, como se eles fossem voar? E aí a minha mãe falou que eles estavam se preparando para o dia do grande voo. E eu achei engraçado, porque como uma ave que nasce para voar, tem que treinar para voar também. E os albatrozes, filhotes, eles de fato treinavam para o dia do grande voo. E com o tempo, os albatrozes eles começam a aprender a voar, muitos filhotes saem do ninho, então os pais deixam de ser responsáveis por ter que trazer comida toda vez para eles. Algum dia os pais precisam voltar a viver a vida deles, e os albatrozes filhotes precisam ir viver a vida deles também. Só que muitos deles têm medo de voar.
E chega um momento onde os pais precisam sair dali e voltar à vida deles, e os filhotes não querem. Então, o que eles fazem é, eles, às vezes, empurram esses filhotes na beira do precipício. Enquanto o filhote cai, ele tem que aprender a voar. Senão, ele cai nas pedras e morre. E eu lembro de ficar completamente chocada com essa história. E, às vezes, depois de um tempo, eu comecei a entender qual que é o paralelo, né, com a nossa vida também, de que muitas vezes a gente também não enxerga que a gente tem asa e de que a gente pode voar, e existe um momento que a gente precisa sair e seguir em frente. Senão a gente nunca vai mudar o nosso dia a dia, senão a gente nunca vai aprender coisas novas ou viver outras experiências. E eu acho que a escola, tanto quanto os nossos pais, tem uma responsabilidade muito grande em fazer a gente enxergar que a gente tem essas asas e enxergar o potencial que a gente tem de poder voar para lugares distantes. E eu acho que os dois são propulsores desse voo. Então, aí eu comecei a perceber realmente a importância da escola dos nossos pais na nossa vida, no incentivo a novos projetos e a novas trajetórias. E outros animais também que a gente acabou conhecendo lá foram os pinguins-rei. A Geórgia do Sul tem a maior colônia de pinguins-rei, onde tem mais de 1 milhão de pinguins. E quando a gente observa muito esses animais, a gente começa a aprender as diferenças entre eles. Primeira pergunta é como que eles conseguem se identificar no meio de tantos. E são todos muito parecidos, e todos gritam muito. E uma coisa que a foto não mostra também é o cheiro. O cheiro de uma colônia de pinguins a gente sente a quilômetros de distância. E às vezes quando bate um vento, a gente consegue sentir que ali perto tem uma colônia de pinguins, porque o cheiro é de peixe. E a gente foi descobrir que os pinguins eles se identificam pela voz, e por isso que eles gritam tanto, e também pela coloração do bico e do pescoço. Então, em uma colônia tão grande, às vezes parece um pouco difícil você achar seu filhote. Não sei se eles se confundem entre eles ou adotam outros, mas é interessante ver como que eles conseguem se encontrar no meio de tantos. E outro pinguim que parece muito com o rei, mas não é o rei, é o imperador. E a gente distingue ele principalmente pela cor do filhote, pela cor dos filhotes deles. O filhote do pinguim-rei é marrom, parece que ele está usando um casaquinho marrom, e o filhote do pinguim imperador é cinza. E tem algumas outras distinções também que a gente pode observar, mas que isso com o tempo a gente vai aprendendo. Outros animais que a gente encontrou na Geórgia do Sul também foram os elefantes marinhos. E a gente começou... Os albatrozes, por exemplo, a gente aprendeu que existem o albatroz sobrancelha negra, que é esse que eu falei anteriormente. E tanto o elefante marinho, quanto os albatrozes sobrancelha negra, quanto todos os animais que moram ou habitam na Antártica, chega um momento em que eles saem do lugar que eles estão para buscar comida e para passar uma temporada fora. Então, todos esses animais que a gente vê e acha que são moradores em tempo integral da Antártica, na verdade, eles também vão passar férias em outros locais. O único que, de fato, fica na Antártica no inverno é o pinguim imperador. Tirando ele, todos os outros, assim como a gente, alguma hora saem de lá, visitam outros lugares e voltam depois, no verão. E os albatrozes, eles percorrem grandes distâncias. Em muitas das viagens, eles acompanharam a gente, aproveitando o caminho que a gente estava abrindo. Eles seguiam a gente e iam atrás. E no meio do caminho acabam existindo muitos perigos. Então, infelizmente, hoje existe uma pesca que se chama espinhel, onde jogam 30 quilômetros de linha, e nele existem vários anzóis coloridos. E para uma ave marinha, tudo que boia ou flutua é alimento. Então, às vezes, a intenção, a intenção não é pescar os albatrozes, mas muitas vezes eles acabam se confundindo o anzol com comida e morrendo nessa pesca. E outro fator muito perigoso também é o plástico. E muitas pessoas, às vezes, perguntam para a gente se a gente reparou se nas nossas viagens tinha muito plástico ou se a gente via muito lixo no mar. E apesar de ter muito, quando a gente foi para a Antártica, dentre essas 7 viagens, a gente acaba não vendo tanto lixo quanto existe. E o maior perigo, na verdade, eu acho que é esse lixo que também está invisível.
Então, muitas vezes a gente não vê, e não é porque a gente não vê que o perigo não existe. O mar é um só, e a gente muitas vezes se esquece de que o mar não tem fronteiras ou barreiras, e que tudo que está aqui também vai para lá, e vice-versa. Então, existe... Quando os albatrozes veem alguma coisa flutuando, eu acho que é alimento, eles acabam, às vezes, comendo tanto plástico que eles acabam morrendo de fome também, porque não cabe mais nem comida no estômago deles. E os albatrozes, assim como os pinguins e outras aves, alimentam seus filhotes. E quando eles alimentam os filhotes, eles também estão alimentando com mais plástico e nutrindo essa cadeia de plástico. Essa foto aqui é de uma pulga do mar, é uma foto que saiu na National Geographic. E nela a gente vê um experimento que fizeram com uma pulga do mar. E todos esses pontinhos que estão na pulga do mar são microplásticos. Então, além do plástico no mar, existe também o lixo químico e também o microplástico. Então, quando a gente vê, o plástico acaba sendo inserido na nossa cadeia, e às vezes a gente nem sabe que a gente está comendo microplástico. Então, o problema abrange não só os animais que estão lá, mas como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser vivo. O crio, ele é a base da cadeia alimentar da Antártica. Então, se alguma coisa acontece com o crio, todos os outros animais da Antártica morrem também. Um outro problema são, por exemplo, as redes fantasmas, onde essas redes ficam flutuando no mar, boiando por muito tempo, por anos, e muitos animais acabam ficando presos e morrendo afogados nessas redes. Muito tempo atrás, a gente foi no Instituto Tamar e a gente acabou acompanhando a coleta do conteúdo estomacal de uma das tartarugas que estavam lá. E todo esse lixo que a gente encontrou foi achado em uma tartaruga. Então, tinha pedaço de canudo, plástico, bexiga, o nozinho da bexiga, que às vezes a gente faz festa e esquece que os balões que a gente joga no ar, no fim, eles acabam parando no mar. E a gente também viu algumas imagens de tartarugas que confundiram plástico com água viva, ou de uma outra que, por exemplo, ficou presa em uma rodela de plástico, nessas que a gente encontra debaixo da garrafa de um refrigerante, por exemplo. Então, às vezes, é importante a gente lembrar de cortar, mesmo quando a gente vai jogar na reciclagem. Ou de um peixe que ficou com o bico preso em um carretel e acabou morrendo de fome. Então, quando a gente faz viagens assim, eu acho que a gente também não precisa ir muito longe para ver o quanto a preservação da vida natural é importante. Às vezes, principalmente na pandemia, a gente acaba ficando mais preso em casa. Então, é importante a gente, às vezes, para o nosso jardim ou para a praça que está do lado de casa e observar o que tem lá, observar quais são os pássaros que vêm na nossa varanda, e começar a entender toda a vida que existe ali, que às vezes na cidade a gente não vê ou não para perceber. Porque quando a gente está viajando, a gente já entra no modo de observação mais fácil, até porque tudo é novo. Mas é importante não só respeitar quando a gente está longe, mas principalmente quando a gente está aqui em casa, onde a gente vive. E muitas vezes a gente não valoriza isso o suficiente. Outros animais que eu acho que são os meus favoritos são as baleias. E as baleias, elas vêm passar férias no Brasil, porque a costa aqui é mais quente que no inverno da Antártica. E muitas vezes elas vêm ter os filhotes aqui também. E com o tempo, as pessoas foram vendo que esses animais valem muito mais vivos do que mortos sendo vendidos em um restaurante ou sendo usados para qualquer outro tipo de coisa. Então, começou a se desenvolver um turismo chamado whale watching, turismo de observação de baleias, e muitas pessoas viajam só para poder ver baleias. Quando a gente está no barco e acaba vendo uma baleia, a primeira reação de todo mundo é sair correndo para o lado de fora, pegar a câmera e tentar tirar uma foto. E o que é engraçado é que mesmo que a baleia seja enorme, ela nunca vai aparecer da mesma forma na foto. Então, muitas e muitas vezes a gente tirou foto de baleia e quando a gente chega em casa, a gente tem um HD com 200 fotos e você não sabe o que é onda e o que é baleia. E às vezes aconteceu delas estarem tão perto do barco que elas não cabem nem na câmera, então só aparece um pedaço delas. E eu acho que, apesar da gente ter que registrar todos os dias, é importante também a gente distinguir qual que é o momento de registrar. Porque hoje a gente está muito acostumado a tirar muitas fotos de tudo e fazer vídeo de tudo, só que às vezes a gente acaba não vendo aquele momento.
Então a gente sempre tirava o fim do dia para registrar. E minha mãe foi a pessoa que sempre fez foto durante a viagem, tanto que ela brinca que às vezes parece que ela nem estava, porque quando fazem desenho da viagem, às vezes esquece de colocar ela, porque quem fez a foto foi ela. E a gente começou a ver que, por exemplo, quando vinham baleias perto do barco, a gente tinha aquele momento para poder olhar ela, e que a foto não ia transmitir a mesma coisa, que talvez valesse mais a pena escrever um pouco sobre aquilo que a gente tinha vivido. Então, eu comecei a deixar de parar de sair correndo com a câmera na mão para poder tirar uma foto que depois nem ia dar para ver o que era, e começar a ver um pouco mais elas. E uma das coisas mais impressionantes, por exemplo, é a baleia azul. E ela, a maior que eles já encontraram, media 33,6 metros. E foi uma baleia que a gente nunca viu. Mas quando a gente vai nas escolas conversar com os alunos, eu sempre pergunto quem que mora no 11º andar de um prédio. E essa, mais ou menos, se você for no 11º andar de um prédio, considerando que cada um tem mais ou menos 3 metros e 30, 3,5, é mais ou menos o tamanho de uma baleia azul. E ela chega a ser maior do que os dinossauros, se eles vivessem na mesma época. Mas as proporções acabam sendo completamente diferentes. Então, eu acho que a baleia ela acaba encantando também pela proporção dela, pelo poder que ela tem quando você acaba vendo uma. E as francas, as jubars, por exemplo, elas não andam em grupos grandes. E eu lembro de um dia em que a gente estava na Antártica, velejando, era quase o fim do dia, a luz era bem parecida com a do meio do dia, mas eu estava com meu pai do lado de fora, olhando, e de repente eu vi o spray de uma baleia. E aí eu vi outro spray de um outro lado. E de repente, quando eu olhei, eu estava cercada de baleias. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Tinham pelo menos 8 baleias ali perto, e no livro a gente até fala da sopa de baleias, e foi uma coisa que foi incrível, assim, que eu nunca esperei ver. E eu acho que são por esses momentos, pequenos momentos, que vale a pena, assim, ir para lugares distantes. E eu acho que, no fim, as viagens, que foram 7, poderiam ter simplesmente sido esquecidas no tempo, se a gente nunca tivesse registrado nada. E hoje eu entendo, a minha mãe ter insistido tanto para que a gente fizesse um diário. E não foi fácil convencer a gente, mas depois a gente acabou mantendo esse hábito e registrando em todas as outras viagens. E quando a gente escreve alguma coisa, na hora, às vezes a gente nem percebe qual que foi o aprendizado daquele momento. Mas anos depois, quando você abre um diário que você fez, quando você era mais novo, você acaba assimilando outras coisas e aprendendo ainda mais com aquela mesma experiência. E esse é o poder que existe no registro. E esse registro qualquer um pode fazer. Um diário acaba sendo algo que qualquer um pode fazer sobre qualquer tema que exista ao redor. E eu lembro de uma vez também, a gente foi para Ubatuba e tinha uma mãe com uma filha, e ela falou: filha, pede um autógrafo para as meninas, porque elas tinham o livro Férias na Antártica. E aí essa menina falou: mãe, o que é um autógrafo? Aí ela falou: é quando você escreve alguma coisa e assina para outra pessoa de presente. Ela falou: mas eu quero fazer um autógrafo. E a mãe falou: mas você não pode, você tem que primeiro escrever. E aí deu um mês e ela mandou um vídeo com um livro dela chamado Férias em Ubatuba. E essa menina, a Estela, ela não sabia escrever, ela tinha 6 anos. Mas sem saber que ela não sabia escrever, ela foi lá e fez um livro. Então, ela foi ditando e a mãe foi escrevendo para ela. E eu acho que é nesse momento que a gente vê que tudo que a gente fez valeu a pena. Porque quando a gente compartilha, principalmente com gerações mais novas, com crianças, uma vivência que era pessoal, essa vivência começa a se tornar pública e começa a fazer com que outras crianças também achem o caminho delas, também achem as histórias delas para um dia poder compartilhar. E eu acho que esse foi o maior poder que a escola nos trouxe, justamente o poder do compartilhamento. A escola, junto com os nossos pais, permitiu que a gente ganhasse asas e que voasse para seguir o caminho que a gente desejasse. Obrigada. Puxa, que relato, que história, não é? Estamos aqui todos encantados, encantadas, encantados. Estamos aqui viajando junto com você, Laura. Parabéns, muito obrigada. Foi um prazer, assim, ouvir
as suas experiências, né, que não são poucas, né? E obrigada, Valéria. Nós que agradecemos. Por conta disso, foram muitas as interações, né, aqui no bate-papo, acho que você não pôde acompanhar, mas... Eu acabei não lendo aqui. Não tem problema, a gente selecionou algumas, porque foram muitas mesmo, mas vamos tentar fazer um mix aí e proporcionar um pouquinho de interação com o público, né? Bom, vamos lá, olha, tem uma aqui que você falando, a gente já falando de experiência de vida, né? A pessoa perguntou como que essa sua experiência de vida influenciou nas suas escolhas agora na vida adulta. Teve influência? Como que foi isso? É uma boa pergunta, até porque hoje eu trabalho com design, então acabou sendo uma escolha profissional que fugia um pouco de biologia, né, que eu achava que também eu ia seguir esse caminho, mas eu acho que não importa, nossos pais sempre falaram assim, não importa qual caminho profissional você decidir escolher, os valores que você leva, os valores que você aprende, eles são sempre levados em consideração em qualquer projeto que você faça. Então, acho que a gente acabou aprendendo, exercendo vários valores que acabaram influenciando, e às vezes o caminho ele não é tão óbvio assim, mas no final ele acaba se encontrando. Hoje eu sou formada, a Tamara, por exemplo, está fazendo um livro baseado nos registros dela mais atual, e quem está diagramando, fazendo o projeto gráfico sou eu. Eu falei, nossa, que engraçado, porque ela foi para arquitetura, eu fui para design, e os nossos caminhos, eles divergiam muito, mas hoje eles se convergiram, justamente porque a gente está trabalhando em um projeto juntas. E eu falo também que o design ele tem o poder de transformar histórias em projetos. Então, visualmente, a gente tem essa intenção de contar uma história em qualquer projeto que a gente faça, em qualquer identidade visual ou qualquer material, a gente tenta transformar esse poder da história. Então, em qualquer projeto que eu faço, eu tento trazer aquilo que é autêntico. Não importa para quem ou para que cliente, a gente sempre tenta trabalhar isso. E eu acho que muitas vezes a gente também não vê com clareza assim, como juntar todos esses caminhos, essas experiências em família, mas isso é uma coisa que não se perde, né? É uma coisa que ela continua. Então, uma mesma viagem continua, e o que eu mais gosto é de poder contar as histórias, de poder ouvir outras histórias também. E por causa das palestras, eu acabei conhecendo pessoas que vivem em lugares muito diferentes e que eu nunca vi na vida, e, de repente, uma carta acaba transformando o dia, assim, uma mensagem, um relato de alguma outra pessoa, e é muito legal compartilhar com as crianças, principalmente porque elas estão nesse momento de explorar e de entender as coisas ao redor. Mas eu acho que é isso. Eu acho que são esses valores que nunca se perdem. Sim, e a gente percebe na sua fala o seu entusiasmo, a sua empolgação, então isso também contagia quem está te ouvindo, né? Eu acredito que, como você mesma já disse, essa questão de se apropriar das narrativas da sua vida, ela torna também esse caminho muito próximo de quem está podendo conhecer, de quem está querendo conhecer. A gente já viu diversos comentários aqui, vamos ver pinguim, vamos fazer isso tudo do meio, ou seja, o quanto você está inspirando, né, os nossos participantes. Tá muito bom mesmo. Ó, eu tenho mais uma aqui, que diz o seguinte, né? Agora, voltando um pouquinho para a nossa área aqui da educação, vamos ver se você consegue nos ajudar. Você acredita que os professores, as professoras, né, podem usar as práticas, né, como seus pais usaram aí na viagem, durante a viagem, essa prática de observar, de registrar, de desenhar, mesmo sem velejar até a Antártica? Você acha que professores podem utilizar dessa estratégia com as crianças? Eu acho que, claro que quando você vive aquilo, ou você vai para algum lugar, essa experiência se torna ainda mais próxima e mais real, mas tudo começou, pelo menos para o meu pai, graças aos relatos que ele leu. E essas histórias que ele leu acabaram transformando as intenções e as ideias de projeto que ele tinha, acabaram transformando numa experiência que fosse dele. Então, eu acho que, com certeza, os professores eles têm essa importância de compartilhar, não só de compartilhar aquilo que eles viveram, mas de inspirar os alunos. E é isso que eu vejo como o mais importante, assim, na área da educação. Porque, às vezes, é uma professora que muda a nossa perspectiva de alguma coisa. E eu acho que eles têm essa importância de fazer a gente perceber
aquilo que a gente viveu também. Então, eu acho que nossa escola acabou mudando completamente, assim, as coisas que a gente fazia. Se não fosse a escola pedindo uma apresentação, falando, olha, separem as coisas que vocês aprenderam na viagem de vocês, a gente talvez não tivesse feito. Então, eu acho que os professores, eles acabam dando mais autonomia para os alunos, e é isso que faz com que cada um encontre um projeto transformador e que contribua para a sociedade. E, com certeza, eu acho que eles podem, sim, compartilhar, e são as histórias que inspiram a gente. Se não fosse pelos livros de fotografia também, de relatos, a gente talvez nunca tivesse chegado lá. Laura, você fala com a nossa concepção, com a nossa língua, mesmo não sendo educadora, porque é de fato tudo isso que você diz que nós acreditamos, né? Nós aqui da Rede Municipal de Educação aqui de Santos acreditamos nesse poder que é da história, da narrativa, da literatura, né? E essa estratégia mesmo, como a gente acabou de comentar, dos registros, né? Como que os registros podem ajudar, sejam eles, como você mostrou, os seus desenhos primeiros, né? Que foram feitos. Depois que se passaram a relatos mais escritos, e tem ainda uma pergunta bem próxima disso que a gente acabou de falar, que é sobre o roteiro que a escola, você já mais ou menos respondeu, mas acho que é bacana detalhar um pouquinho mais, esse roteiro que a escola preparou, né, para que vocês pudessem fazer a viagem aí, e você ganhar um período de férias, como você disse no início, esse roteiro, ele foi ao encontro da sua viagem, ou ele foi de encontro, ou seja, ajudou ou atrapalhou, ou você teve que se adaptar? Conta um pouquinho aí dessa experiência como estudante lá. Acho que para mim o que atrapalhou foi matemática, assim, porque eu não ia muito bem, eu tinha muita dificuldade, e eu sempre me identifiquei mais com humanas. Mas a gente, como aluno, precisa estudar todas essas matérias. E o que mais foi interessante foi que, junto com as minhas irmãs, mesmo a Nina, que era um pouco mais nova, eu consegui aprender melhor, até porque a minha irmã gêmea, a Tamara, ela me ajudava. Então, eu ia bem em uma matéria, a Tamara ia bem em outra, e a gente começou a se ajudar e a criar mais autonomia para conseguir estudar sozinho, sem depender só dos professores, porque a gente não podia ter aquilo ali. E, então, com o tempo, eu consegui me adaptar bastante, mas eu acho que a gente, criando um horário determinado, isso acaba contribuindo até para a gente criar uma rotina e uma disciplina ali no barco, porque, como eu disse, por ter só dia, ficava difícil a gente se identificar até nos horários. E cada barco também tinha um horário diferente do último lugar que tinha parado, então quando a gente ia combinar o encontro, por exemplo, a gente tinha que falar, vamos nos ver daqui a 5 horas, para não ter erro. Os horários já eram confusos. Então, acho que estudar lá contribuiu para que a gente criasse uma rotina. A gente ficou 42 dias e esses estudos acabaram ajudando. Mas é óbvio que em alguns momentos a gente queria estar correndo na neve, por exemplo, e fazendo outras coisas. E a gente não queria estar só estudando, mas se não fosse por isso, a gente não teria passado de ano. Então, existem exigências que a gente precisa cumprir para estar ali. Tudo bem, isso faz parte. Se for o que eu tiver que fazer, eu faço de tudo para estar lá, para ter só mais 1 hora do lado de fora. Então, acho que, no fim, acabou contribuindo. E tinha algumas lições também que eram um pouco direcionadas à nossa experiência, assim, lá. E a gente acaba vendo que a escola ela pode estar em qualquer lugar. E esse ano, estudando à distância, a gente vê que a gente consegue, de fato, aprender em lugares diferentes. E a gente se viu obrigados a flexibilizar esse estudo, né? Então, não tinha muito o que fazer. E os professores foram que fizeram mais falta, assim, nesse dia a dia de estudo. E hoje, com essa flexibilidade que a gente já tem, as coisas acabam mudando um pouco de perspectiva, né? E eu acho que a gente vê que a escola também pode estar fora da escola. Então, os aprendizados não precisam se prender ali. Eles podem ser encontrados em qualquer experiência que a gente tenha no nosso dia a dia e transformar as vivências que a gente tem em aprendizados em uma viagem, por exemplo, que é educacional, às vezes a gente nem percebe, acaba trazendo ainda mais valor para tudo aquilo que a gente viveu. Olha, você usou uma expressão aí que a gente precisa repetir, que eu preciso repetir aqui, que a escola pode estar fora da escola. Isso é fundamental, né, Laura? A gente, pelo seu relato, pelas suas histórias, a gente percebe o quanto você aprendeu
né, por essa vivência, aliando essa disciplina, esse compromisso com a escola, mas muito mais do que isso, porque você transportou, né, toda essa sua prática, toda essa sua realidade para as teorias. Então, isso é rico demais, e é isso que a gente precisa tentar aproximar, fazer aqui, né, eu acredito, nós, enquanto educadores, educadoras, a sua experiência vai nos inspirar muito, viu? Muito bacana. Nós estamos quase chegando ao final, eu acho que só tenho tempo de mais uma pergunta, para você também fazer as suas considerações. É uma pergunta simples agora, eu acho que você lembra de ter sentido falta, por exemplo, você contou aí de outro barco que também fazia parte da expedição, mas você lembra de ter sentido falta dessa interação com outras crianças, outros adolescentes, outras famílias, por exemplo, né? Porque foram 42 dias. Você sentiu falta disso? No começo a gente não percebe muito, mas eu acho que depois de um tempo na viagem a gente sente bastante. Quando a gente viaja em um barco, como dizem, a gente está no mesmo barco. Então, se alguma coisa fica ruim ali, tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo afunda junto, né? Então, a gente tem que se esforçar bastante para contribuir, para criar esse ambiente bom, para que todo mundo possa estar ali com a sua individualidade. Então, a gente realmente tem que aprender a compartilhar espaço, a compartilhar o tempo. E depois de certo tempo, eu acho que mesmo a gente estando com outras... na primeira viagem, a gente foi com outras 2 crianças, e na segunda que a gente fez com Paraty 2, a gente não estava com outras crianças. E eu lembro de a gente sentir alguma falta, assim, dos nossos amigos, dos nossos colegas, para poder ter alguma novidade. E teve um dia que nosso pai, ele estava ouvindo umas conversas no rádio, e a gente adorava ouvir conversa no rádio, porque os barcos se falavam entre si e a gente ficava ouvindo outras conversas ali, alheias. E um dia ele ouviu a conversa de um barco que estava perto da gente, e ele sabia que tinha outras crianças lá. E ele falou, vamos passar lá perto desse barco. E a gente estava super animados. E aí a gente passou perto desse barco, e quando a gente está lá do lado, a gente meio que chamou alguém, aí veio um pai, aí veio a mãe, aí veio a criança. A gente falou, nossa, que legal, uma criança. Aí de repente veio outra menina, aí de repente outra, aí de repente outro menino, e o barco era minúsculo. Daí a minha irmã falou, nossa, eu acho que não vai mais parar de sair gente desse barco. E eram 4 crianças, junto com os 2 pais, que estavam em um barco de 25, 30 pés no máximo, e eles estavam fazendo uma viagem de volta ao mundo de 3 anos. E eles, sim, estavam estudando a bordo, e estudariam por 3 anos a bordo. E a gente estava ali estudando por 1 mês, e de repente a gente estudar a bordo por 42 dias parecia algo completamente fora do comum. Eles iriam levar isso adiante por 3 anos, assim. E foi muito incrível poder ter entrado em contato com eles, porque a gente aprendeu coisas muito diferentes e a gente começou a exercer mais o inglês também. E às vezes a gente não se entendia, mas estava tudo bem ali. Então, acho que ter essa experiência foi muito bacana. E, para mim, na época, eu olhei e falei, nossa, como que essa família vai ficar tanto tempo viajando assim, 3 anos estudando no barco? E a escola também adaptou um programa para eles. Às vezes eles tinham sinal, então a cada 2 meses ou a cada 1 mês eles paravam em algum lugar que tinha para poder pedir novas lições de casa. E assim eles foram levando. Hoje eu já perdi contato com eles, mas eu lembro que essa foi a experiência que mais marcou quando a gente encontrou pessoas novas e da nossa idade. Ai, Laura, a gente ficaria aqui horas, viu, conversando com você, porque tá deliciosa essa prosa. Como diz o mineiro, tá maravilhoso ouvir suas histórias, mas a gente está chegando ao final, aliás, já chegou, né? Teriam muito mais perguntas, peço desculpas, porque ficaram muitas outras aí sem a gente poder levar para a Laura responder, mas eu já quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer aos nossos técnicos que estão aí nos bastidores nos ajudando, foram fundamentais, né? E dizer também, porque daqui a pouquinho, né, em alguns minutos, já temos outra palestra falando também dessas questões do oceano, né? A Laura já trouxe tantas histórias, tivemos o Mia Couto de manhã, a Laura que contou também outras narrativas, tantas que nos emocionaram, né? E tivemos a Heloísa Schurman, enfim, estamos aí com uma série de palestras bastante significativas para o tema.
Então, agradeço mais uma vez a todos, a todas, a todos. Estamos à disposição e nos vemos daqui a pouquinho. Laura. Obrigada, Valéria. Obrigada, Érica. E obrigada a todo mundo que está no backstage também, que ajudou hoje. E a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham um bom dia e que a próxima palestra seja super bacana. Super obrigada pelo convite da Prefeitura também. E foi um prazer falar com vocês. Quando a pandemia acabar, você tem que vir aqui para Santos, para aí sim você conhecer as crianças das nossas escolas, e isso vai ser riquíssimo. Vai ser um prazer, pode me chamar que eu vou. Espero que seja em breve. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.